Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Nosso convidado de hoje é o Dr. Luciano Benetti Tim. Ele é graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, fez mestrado e doutorado pela Universidade Federal, também do Rio Grande do Sul, tem um LLM pela Universidade de Warwick, um pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, autor de vários livros, professor da GV de São Paulo, advogado licenciado, atualmente ocupa o cargo de secretário nacional do consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça do Governo Federal. Professor, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra que a gente possa ter essa conversa. Eu agradeço o interesse na entrevista e pelas nossas ideias. Professor, atualmente o Brasil tem em torno de 100 milhões de ações em andamento. Estima-se que desse montante, em torno de 10% envolvam direito consumerista. Recentemente foi lançado um portal, consumidor.gov.br, que se propõe a levar o litigante, o iminente litigante, há uma possibilidade de manter contato direto com empresas e tentar uma composição antes de avançar com o seu processo. Como é que foi esse trâmite? Qual que é a sua visão a respeito? O professor entende que isso tende a ser efetivo, sem aquela força e coerção do Poder Judiciário? O empresariado tende a se compor com os consumidores? Bem, eu acredito que nós estejamos num momento propício para que esse site, para que essa plataforma, porque ela tem aplicativo também, funcione, porque estamos num momento em que, de um lado, o consumidor... Claro, existem basicamente dois perfis de consumidores, né? Tem aquele consumidor que está nas grandes cidades, nos grandes centros, com mais acesso à própria internet, e tem aquele consumidor realmente de áreas mais remotas do Brasil que a gente não pode esquecer. Mas, enfim, se a gente estimar que 20% dos consumidores é do primeiro tipo, das grandes capitais e tal, nós estamos falando de 40 milhões de pessoas, né? Então, você tem aí esse contingente de consumidores desse tipo, e você tem empresas que já passaram pela fase da estabilização da moeda, na década de 90, pelas privatizações, e naquele momento a privatização ocorreu talvez sem toda a infraestrutura, enfim. Então eu digo que naquela época o consumidor, infelizmente, para essas empresas era um problema e não a solução. Mas acho que já estamos num grau em alguns mercados de maturidade de ver o consumidor como solução, na verdade, né? Então você tem os dois lados aí possíveis de entendimento. A plataforma ela foi elaborada em 2014, entrou em ação, né? Em atividade em 2015. Talvez por vários motivos, e os méritos são da gestão anterior mesmo, mas a gente realmente tem visto isso como uma política pública muito importante, e estamos dando seguimento e efetivamente força, potência, para usar uma expressão do ministro Guedes, né, dando potência. E tanto que já conseguimos, se imaginarmos que ano passado foram 600 mil atendimentos, e esse ano nós já aumentamos 20%, então, né, vamos imaginar que há um incremento, um nível de resolutividade de 80%, então um tempo médio de resposta das empresas de 7 dias. Então eu brinco que não é uma brincadeira, mas a pessoa pode optar resolver em 7 dias ou esperar o tempo médio de duração de um processo no judiciário. Então, veja que só no passado 600 mil casos com 80% de resolutividade foram menos 500 mil ações que deixaram de entrar no judiciário. Há um custo para o cidadão contribuinte, que é consumidor, porque ele sente no preço, ou seja, resolve sem precarizar, né? Então por isso essa importância dessa plataforma de desjudicialização, sem precarização.
Ainda nesse campo do direito do consumidor, o nosso código vai completar 30 anos de vigência em breve. Tempo suficiente para a jurisprudência já ter sedimentado e também tempo natural para experiência teórica, assim, em termos empíricos, digamos assim. O professor entende que a nossa legislação ela é suficiente para atender a dinâmica de mercado, seja para contemplar a necessidade sob o viés do consumidor, seja para contemplar o viés do empreendedor, porque há quem impute que o chamado custo Brasil também envolve essa relação do consumidor. Talvez ela seja considerada um pouco agressiva. Qual que é a sua visão a respeito desse tema? Bem, veja que a Constituição americana durou 200 anos com o mesmo texto, né, com algumas emendas, porque a Corte americana foi adaptando o texto aos novos tempos. Sim, tem um desafio de adaptação do texto do Código de Defesa do Consumidor à economia digital, né? Acho que é possível se fazer isso, mas a principal revolução é a revolução das mentes, né? Porque efetivamente, e eu peguei esse período inicial do Código de Defesa do Consumidor, justamente a gente estava na época da inflação, né? E eu lembro que eu era estagiário, quer dizer, o desafio das pessoas era pagar o financiamento habitacional porque o seu salário não corrigia nos mesmos índices da inflação. Então, assim, logo que entra em vigor o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, com conceitos novos vindos do direito europeu da década de 80, né, de diretivas europeias, soava como estranhíssimo, responsabilidade objetiva, boa-fé, mas isso já está bastante assentado e isso é positivo. Que tem que ter boa-fé, que o consumidor tem que ter direito à informação, que tem a responsabilidade objetiva, eu acho que isso é positivo. Mas a gente precisa imaginar e adaptar aquele direito do consumidor a uma economia digital, com seus desafios, internet das coisas, inteligência artificial, e também aquilo que a ciência produziu nos últimos anos. Estou falando aqui no caso específico da economia comportamental. Mas em tempos de internet, de tanto acesso à informação, o consumidor ainda pode ser tido como hipossuficiente ou a parte mais vulnerável, professor, ou isso deve ser relativizado? Pode ser visto, talvez, de um lado, ele tem mais acesso à informação, a internet reduz o custo de obtenção de informação. Veja que antigamente para eu comprar uma geladeira eu ia ter que ir em 10 estabelecimentos, isso te toma tempo, isso é custo. Hoje basta um clique, né, um aplicativo. Por outro lado, a desvantagem tecnológica é muito grande, né? Você não sabe exatamente o que está sendo feito com seus dados, então, por outro lado, há uma grande dinamização dessa vulnerabilidade tecnológica que quer dizer, as empresas, essas grandes big techs que chamam, né? O nível de tecnologia delas é altíssimo. Então, se você não paga pelo serviço que está sendo oferecido, é porque você está pagando com seus dados. Então, houve casos recentes de vazamentos, né? Tanto de Facebooks, quanto mais recentemente, ontem mesmo, houve notícia de um grande ataque a uma empresa de comunicação eletrônica, e os maiores afetados foram os brasileiros. Então veja que isso realmente por isso a importância de começar a refletir da aplicação do CDC nesse âmbito tecnológico. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a medida provisória 881, que trouxe algumas inovações. Ela veio materializar um pouco dessa linha de desburocratização muito em voga no atual governo, principalmente quando ela trouxe aquela presunção de boa-fé do particular, né? Há quem critique essa medida porque se alega que por uma questão cultural, histórica, o nosso país talvez ainda não estivesse preparado para isso. Qual que é a sua visão a esse respeito? Bom, eu até conversei com alguns amigos economistas, né? E eles perguntavam por que uma lei para dizer o óbvio, né? E eu respondi, porque no Brasil o óbvio precisa ser dito, né? Veja que o liberalismo, na verdade, Adam Smith escreveu em 1776, na década do século XVIII.
É evidente que o Brasil tem condições de adotar algumas políticas liberais. Nós não passamos por isso, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que passou, e tudo é cíclico. Você vai ter momentos que você precisa maior liberalização da atividade econômica, em outros momentos você vai precisar mais regulação. Tem um professor dos Estados Unidos, Curtis Milhouse, que escreve justamente sobre isso no livro Law and Capitalism, Direito e Capitalismo. Você precisa de um direito flexível. Em alguns momentos você tem que ir mais para frente, às vezes você tem que reduzir. No momento atual de crise, é mais do que evidente que você tem que soltar as amarras da burocracia, e tem farta literatura sobre que a burocracia, isso gera custo de transação, isso dificulta para o pequeno, né? O pequeno e médio empreendedor tem mais dificuldade de absorver esse impacto de custo que é essa burocracia. O grande joga no preço, ele absorve uma estrutura de custo maior, ele tem mais economia de escala, né? Então, acreditamos que é desejável o vetor de desburocratização e de liberalização, com os cuidados de realmente você não pode tratar, né, uma alfaiataria como uma planta química. Então, acho que essas presunções que são estabelecidas e esse direito, que é um direito fundamental de livre iniciativa, que está na Constituição, e também porque efetivamente grande parte dos constitucionalistas brasileiros não são liberais econômicos. Então fica aquele silêncio, como diria Shakespeare, eloquente, né, do texto da Constituição, que é preciso recuperar. Outra previsão dessa MP foi a chamada análise de impacto regulatório. Foi muito elogiada porque ela tende a trazer mais segurança aos players que desejam investir e aos que já investem, principalmente até. O professor pode explicar para quem nos assiste, talvez nem entenda o que significa exatamente isso, e porventura comentar, talvez em função da experiência internacional, o que seria essa análise de impacto regulatório? Sim, bom, essa é uma prática recomendada há mais de 10 anos já pela OCDE, como eu disse, é o principal organismo internacional de formulação de política pública, e que, enfim, sugere que a regulação que você precisa, que existem falhas de mercado, isso é trivial, né? É evidente que tem falhas de mercado, existem falhas de governo, ninguém mais acredita na teoria pura do século XVIII do Adam Smith, porque era um outro ambiente, né? Hoje já tem concentração econômica, enfim. Então você tem algumas falhas de mercado, você precisa regular. Agora a questão é como é que você regula. Então você precisa regular fazendo análise de impacto, ou seja, qual é a consequência daquela regulação. Por exemplo, se nós quisermos regular as vendas de ingresso online, né? Dependendo como é que nós vamos fazer isso, qual é o impacto que isso vai ter para o desenvolvimento da tecnologia, para o conforto do consumidor, enfim, são para você entrar, para o Estado entrar e regular, ele tem que avaliar os impactos, ele tem que ouvir também as pessoas, as empresas envolvidas, ele tem que colher informações, então tem normalmente uma fase de audiência pública, e daí se colocar claramente as opções regulatórias, né? Tem a opção A, a opção B, a opção C, as consequências de cada uma, sobretudo do impacto de custo social, né? E aí optar por um determinado modelo e depois de um certo período fazer uma análise ex post, né? Então tem a análise ex ante, antes de você regular, e ex post, que você analisa depois do que aconteceu, porque o ser humano às vezes erra. Mas isso abrange também regras em vigência, por exemplo, porque um tema que foi comentado recentemente, por exemplo, o setor de energia, né? Determinada política de energia é posta em prática. E aí os players vão lá, investem, por exemplo, querendo explorar energia elétrica a partir de fotovoltaica, solar. E aí investe um caminhão de dinheiro, de repente muda o governo, muda o pensamento, e aí se revoga o que era permitido. E aí quem pôs 1 bilhão fala, e agora? Como é que eu recupero? Como é que eu volto? Esse conceito de análise de impacto também abrangeria essa situação do passado, digamos assim? Eu acredito que aí tenham mais outros elementos na MP, da liberdade sobre segurança jurídica, boa-fé, tratamento igual,
que poderiam proteger essa empresa que fez esse investimento acreditando num determinado marco regulatório. Realmente isso existe no Brasil. O que a análise de impacto aí pode afetar é que para você mudar a regulação, só porque mudou o governo, você vai ter que fazer uma análise de impacto séria, técnica, né? E aí isso pode até, essa mudança de rumos, sem análise de impacto regulatório, ou sem que ela seja consistente, ser desafiada no judiciário. Perfeito. Bom, professor, para a gente fechar então, até por ser um tema que o professor é bastante estudioso, envolve Law and Economics, tem livros a respeito de direito contratual envolvendo economia, a MP também procura valorizar a liberdade de contratar, o pacta sunt servanda, e aparentemente mitiga a possibilidade de revisão judicial de contratos. Como é que o professor enxerga essa aparente inflexão, né, naquela proposta do Código Civil de 2002 de trazer um código baseado na socialidade, na eticidade, em que os valores como a função social do contrato, a boa-fé objetiva, tinham uma força considerável, digamos assim? Bom, se nós falamos que o texto do Código de Defesa do Consumidor ele está adequado e só precisaria ser a sua interpretação adequada aos novos tempos, à nova economia, por uma razão de vulnerabilidade, né? O direito empresarial é completamente diferente. Então a MP ela não é feita para o direito consumidor, nem foi concebida como tal, ela é feita pensando na atividade empresarial. E a presunção é diferente, é de profissionalidade, e portanto se a presunção é de profissionalidade, você tem que presumir a sofisticação, né? Então se deve presumir que o empresário contrate advogado, que ele consiga, né, fazer uma avaliação das atividades que ele está entrando e que ele não precise, né, do judiciário, do Estado, enfim, para resguardá-lo, né? E essa é a melhor prática no direito comparado comercial, né? Quando a gente vai a países como Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, o direito empresarial é pacta sunt servanda, né? E pouca margem de alteração, vamos dizer assim, de paternalismo em relação ao empresário, né? Como política pública, né, ainda que um empresário possa, num determinado caso, ter avaliado mal, isso didaticamente é importante para que ele tome mais cuidado nas próximas iniciativas. Hoje a gente sabe que muitos negócios dão errado, então isso faz parte do aprendizado do empresário. E o judiciário tentar interferir, o juiz não tem esse conhecimento, né? Então o vetor aí nessa parte de liberdade contratual e de diminuição do espaço de revisão judicial em direito empresarial é algo que, digamos assim, é encontrável nos países mais ricos. Perfeito. Professor, super obrigado. Então, Obrigado. foi uma honra. Pessoal, então é isso e até a próxima.